Namastê! Bem-vindos ao canal Resplandecer da Alma. Eu sou Lu Soares, sou terapeuta holística, sou a criadora desse canal. E para você que não conhece o canal Resplandecer da Alma, é a primeira vez que você está aqui nos nossos vídeos, seja muito bem-vindo, meu muito obrigado. Eu espero que realmente o meu conteúdo ele traga para você algum ensinamento positivo. E se você gostar, se conectar com o trabalho aqui do canal, fica aqui com a gente, se inscreva, curte, compartilha. Vamos espalhar para todo mundo esse conhecimento da espiritualidade. Não que eu seja uma pessoa super conhecedora de tudo da espiritualidade. Não, como você, eu estudo, aprendo e trago aquilo que eu aprendo, que acredito aqui para você. Ah, Luciana, então você é a dona da verdade? Não, eu não sou a dona da verdade, eu sou a dona da minha verdade. O que eu falo aqui é aquilo que eu acredito, tá? A espiritualidade, ela tá na minha vida desde quando eu era criança e eu fui identificando isso ao passar dos anos. Se você não viu os vídeos anteriores, vá lá, desde o primeiro que eu conto a minha história, aí você vai começar a entender como que a espiritualidade ela faz parte da minha vida e a forma como eu vejo e acredito na espiritualidade, tá certo? E eu espero que aquilo que eu acredite possa trazer para você algo de bom, né? Alguma coisa que eu fale aqui possa te ajudar de alguma forma, porque como eu sempre falo, no fundo do poço eu já cheguei e eu consegui sair de lá. Olha, gente, todo mundo vai passar dificuldade na vida, mas se você tiver fé, se você acreditar em você, se você acreditar em Deus, na espiritualidade, você vai passar essa dificuldade, vai conseguir se levantar. Você vai conseguir escalar as paredes do fundo do poço e voltar lá para cima. Porque quando a gente chega no fundo do poço, o fundo é o limite. Daí você só pode subir, tá bom? Então, depende de você, tá? Então, vamos lá. Nós começamos os estudos da Carta de Cristo, né? Das Cartas de Cristo. Eu amo esse livro. Esse livro, ele transformou minha vida. E a minha forma de ver a espiritualidade, se todas as minhas dúvidas, lógico que todas não, mas muitas das minhas dúvidas, elas foram sanadas aqui, nesse livro. Eu conheci esse livro em 2016, mais ou menos, e quando eu estava grávida da minha filha. E aí eu li todas as cartas, ouvi pelo YouTube, porque aqui no YouTube tem os canais, né, que tem todas as cartas narradas. É muito bacana se você não tiver acesso ao conteúdo das Cartas de Cristo, porque como eu falei, não está sendo mais publicado aqui no Brasil, pela editora que publicava anteriormente. Tem poucos livros à venda agora na internet. E eu tô tentando fazer uns downloads para trazer o conteúdo para vocês, mas tá um pouquinho complicado. Mas você pode estar vendo, ouvindo esses áudios, né, desses vídeos que tem aqui no YouTube, com as cartas, né? Foi assim que eu conheci as Cartas de Cristo. Antes do livro, eu conheci os textos narrados aqui no YouTube e me encantei por todos eles. E aí a minha mente começou a se expandir e eu espero que a sua também se expanda. Hoje eu quero, antes de começar os estudos, eu quero fazer uma oração com você. Aqui no livro, lá na frente, quase no final, tem uma oração que Jesus ele pede para que a gente faça antes de começar os estudos das cartas. Eu não vou fazer a sua oração hoje, tá? Por quê? Porque eu não tô seguindo ainda à risca o método de ensino, né? Eu tô fazendo do meu jeito, vamos dizer assim. Não que eu esteja desrespeitando Jesus, não é isso. Como não é presencial, é online, eu tô tentando fazer ele um pouco mais adaptado a mim, naquilo que eu consigo fazer, né? Gravando o tempo que eu tenho, enfim. Então eu vou fazer uma oração, que é uma oração que eu gosto muito,
Gosto de fazer antes dos meus atendimentos com as terapias e é uma oração muito bonita, tá? Então, aproveite esse momento, é rapidinho a oração, você pode acompanhar comigo ou você faz a oração aí que você mais se conecta, pode ser um Pai Nosso, Salmo 91, ora, do jeito que você quiser. Vamos pedir para que, nesse momento em que nós vamos fazer os estudos das cartas de Cristo, a nossa consciência ela possa se abrir, ela possa estar apta a receber esse ensinamento, que a gente possa entender o que Jesus quis dizer através das cartas, que a gente entenda realmente o que ele quis dizer, né? Isso é muito importante para a humanidade, para cada um de nós. Porque se você assistiu o vídeo anterior, Jesus fala na introdução das cartas de Cristo, ele fala, né? Ele fala assim: eu vim para retificar as interpretações errôneas que foram feitas a partir dos meus ensinamentos quando eu era conhecido como Jesus na Palestina há 2000 anos. Eu, o Cristo, posso alcançar todos aqueles que queiram escutar. Você pouco sabe a respeito dos verdadeiros processos da criação, nos quais você mesmo tem papel principal. É imperativo que os entenda suficientemente bem para que seja capaz de tomar parte na implementação de uma visão mais elevada para toda a humanidade. Então vamos pedir, né, para que a espiritualidade de luz, ela nos ajude a abrir a nossa consciência, né, para que a gente entenda o conteúdo tão lindo, tão rico, tão maravilhoso e libertador que Jesus trouxe nas cartas de Cristo. Vamos lá, vamos fazer a nossa oração? Do ponto de luz na mente de Deus, que flua a luz à mente dos homens e que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que flua amor ao coração dos homens, que Cristo retorne à terra. Do centro, onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens. Propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro, a que chamamos a raça dos homens, que se realize o plano de amor e de luz, e se feche as portas onde se encontra o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam um plano divino sobre a terra hoje e por toda a eternidade. Amém. Gratidão, Deus, gratidão. Bom, vamos começar os estudos para o vídeo não ficar muito longo. E assim eu vou lendo pequenos trechos, tá? Para não ficar difícil de entender e o vídeo também não ficar longo. Então, começamos hoje a carta 1. Eu, o Cristo, aproveito essa oportunidade para falar diretamente com você. Eu vim para retificar as interpretações errôneas de meus ensinamentos quando, conhecido como Jesus, estive na Palestina há 2000 anos. Essas cartas estão sendo enviadas por meio de alguém que durante os últimos 40 anos tem sido espiritualmente sensível e dedicada o suficiente para receber as minhas palavras e agir de acordo com elas. Na minha barriga, fazendo barulho, desculpa, gente. Essas cartas são a verdade. Elas transcendem todas as doutrinas religiosas do mundo. Estas cartas vão libertar você. As cartas são para todas as pessoas que buscam a razão da existência, o propósito de suas vidas, força para enfrentar a luta da vida, suportar dificuldades, doenças e desespero. E inspiração para aqueles que desejam alcançar maior consciência espiritual no dia a dia de suas vidas. Pode-se dizer que essas cartas são um curso para se tornar mestre, destinado àqueles que estão prontos para percorrer o caminho que trilhei quando estive na terra, na Palestina. Talvez você duvide de que estas palavras sejam verdadeiras. À medida que for lendo essas páginas e for se aprofundando nos fatos que estou explicando,
a respeito da existência e da origem das personalidades, você perceberá que esta verdade somente poderia vir da mais alta fonte. Aqueles que tiverem dificuldade em compreender as cartas devem ler apenas uma página por vez, para então colocá-las de lado e meditar. Gradualmente, sua consciência absorverá o significado delas, uma vez que estas páginas são o elo entre a sua consciência e a minha consciência transcendente. Aproxime-se dessas cartas com a mente livre de ideias, crenças e preconceitos. Como uma criança pequena antes de ser doutrinada com a crença humana. Traga-me a sua mente aberta, uma mente que busca e eu a preencherei com tesouros verdadeiros, o tesouro do mais alto conhecimento, o qual, ao ser absorvido, aliviará sua carga diária e conduzirá você até os verdes pastos de brilhantíssima luz, o que significará abundância, alegria, arrebatamento e preenchimento pleno de todas as suas necessidades. Você saberá como é sentir-se abundante e abençoado com tudo o que existe, mas além de sua compreensão humana. Estas cartas são enviadas a todas as pessoas do mundo com todo o meu amor e compaixão. Enquanto você as lê, sentirá o amor e compaixão e vai perceber que suas lutas diárias com a existência nunca foram planejadas para você. Não há necessidade de experimentar a dor e a tensão quando você entende, absorve e pratica a verdade da existência com constância. Bom, então aqui eu li a primeira e a segunda página. E assim, a introdução da carta 1, né? E aqui já é Jesus falando, tá, gente? Aonde ele tá nos dizendo, né? Poxa vida, né? Ele tá trazendo um conhecimento, ele tá pedindo que nós estejamos, como eu falei, né? Que a gente peça a espiritualidade que nos abra a mente, que nos ajude a estar abertos a receber os ensinamentos dessa carta para que a gente entenda, porque aqui ele diz, né? Ele disse aqui na carta que essa verdade, que essas cartas são a verdade e ela vai nos libertar. Por quê? Porque esses ensinamentos que Jesus trouxe nas cartas de Cristo, eles estão na Bíblia, só que de formas diferentes, né? A Bíblia, os textos, eu não estou criticando a Bíblia, tá? Eu estou aqui fazendo a explicação das cartas para você, tá bom? E aí o que acontece? A Bíblia, ela tem o texto de acordo para aquela época com que quem escreveu, né, as cartas entendeu. E aí também os textos eles acabaram sendo modificados. Porque há 2000 anos atrás, quantas pessoas não traduziram, e foi traduzida, e depois foi reescrita, e aí o que acontece? A tradução acaba não sendo a tradução 100% do que foi dito, né? Escrito no primeiro texto, que foi pelos apóstolos, né? E Jesus, vai chegar um ponto aqui que Jesus fala também que os apóstolos escreveram aquilo que eles entenderam sobre Jesus e colocaram aquilo que acharam que deveriam pôr. Nem tudo foi escrito. Então, ele veio trazer todo esse ensinamento pra gente aqui através das cartas, tá? Quando nós terminamos esse livro, você termina, né, de ler e você vai reler. Porque toda vez que você lê o livro, você aprende algo novo, né?
você aprende alguma coisa nova, você enxerga de uma outra perspectiva, de uma outra forma um texto que você leu e acaba aprendendo mais coisas, porque a gente já está com a nossa mente em expansão. Isso é muito legal, tá? Então vamos estar de mente aberta como Jesus pediu. Vamos continuar. O propósito, essa parte é muito importante, tá, gente? O propósito destas cartas. As cartas têm a intenção de trazer iluminação ao mundo em geral e capacitar a humanidade a construir uma nova consciência durante os próximos 2000 anos. Estas cartas são a semente da futura evolução espiritual da humanidade. Observe bem, a evolução espiritual da consciência humana é o que traz evolução mental e física em sua vida pessoal e global, e aproximará a humanidade de estados cada vez mais harmoniosos de bem-estar. Então, consciência, nossa consciência está ligada à nossa mente, né? Nós só vamos conseguir evoluir a nossa consciência, que chamamos de expansão de consciência, porque ela está aqui, né, na nossa mente, a partir do momento que nós nos abrirmos para novas teorias, para novos conhecimentos. A pessoa que está sempre buscando, estudando, lendo coisas novas, ouvindo coisas novas, buscando aprender coisas novas, ela acaba evoluindo mais, né? Porque, gente, vamos aproveitar esse gancho do que Jesus falou e vamos analisar pelo nosso mundo hoje que nós vivemos, né? A evolução espiritual da consciência humana é o que traz evolução mental e física em sua vida pessoal e global, e aproximará a humanidade de estados cada vez mais harmoniosos de bem-estar. Então, vamos pensar no mundo que nós vivemos hoje. Como é o nosso mundo hoje? Então, a gente começa a olhar o nosso mundo, ele tem uma grande... O nosso mundo, ele é muito diversificado. Então, existe as pessoas que têm muito, as pessoas que têm um pouco e as pessoas que não têm nada. Por que existem as pessoas que têm muito? Muitas vezes, lógico que tudo isso depende do plano encarnatório que essa pessoa teve antes dela encarnar aqui na Terra, né? Muitas vieram para serem ricas, sim, outras vieram para serem pobres. Algumas já nascem em berço de ouro, outras batalham e ficam ricas, né? Trabalham e conseguem subir na vida, e outras não. E por que outras não conseguem? Justamente por isso. Se você não nasceu em berço de ouro, se você não tem herança, e você tem que batalhar para crescer na vida, para ser alguém de uma posição melhor na vida, ter mais conforto, para isso, o que a gente fala para os nossos filhos? Tem que estudar. E quando a gente estuda, a gente adquire o quê? Conhecimento. O grande tesouro da humanidade é o conhecimento. A pessoa que ela quer evoluir, é o que eu tô falando, se a pessoa quer evoluir, ela quer ter uma expansão, né, da mente dela, uma expansão, uma evolução espiritual, uma expansão da mente, ela tem que estudar. Que seja por vídeos no YouTube, que seja lendo livros, que seja você frequentando, eu sou da igreja católica, eu vou para a igreja evangélica, depois eu vou conhecer o espiritismo, depois eu vou para o candomblé, depois eu vou para Umbanda, depois eu vou não sei onde. Então, o que acontece? Você começa a estudar, você começa a aprender coisas diferentes, tá? E você começa a ver que aquilo que você tinha aprendido lá atrás, que te ensinaram como base dos seus ensinamentos, que tudo é errado, que tudo é pecado, que nem sempre é aquilo que falaram pra gente. Por quê? Porque quando você busca conhecer, você acaba entendendo que não existe uma verdade absoluta para nada nesse mundo.
Então, as pessoas que elas ainda vivem, infelizmente, né? Eu não sou uma pessoa abastada, mas também não sou uma pessoa que tô lá na miséria. Hoje não, graças a Deus, eu já estive, né? Eu sou como todo mundo, trabalho para pagar as minhas contas, mas eu trabalho, eu consigo pagar as minhas contas, mas eu já passei muita dificuldade. Já passei dificuldade, sim, não tenho vergonha de dizer isso, como todo mundo passa dificuldade na vida. Eu já tive momentos muito difíceis na minha vida que eu não tinha R$ 1 para comprar nada. Mas, graças a Deus, foi uma fase que passou rápido na minha vida, né? E aí, o que acontece? As pessoas da classe mais baixa, elas não têm estudo. Muitas vezes faltam para elas a oportunidade de estudar. Mas você sabe que aí teve uma vez que eu estava conversando com uma pessoa, de um outro país, que eu conheci na internet. Ele estava me falando, ele mora não é na Rússia, na Polônia, um país muito bom. E ele tem uma profissão muito boa, uma pessoa muito conhecida lá, um profissional respeitado. Ele me falou assim, e ele é brasileiro. Segundo ele, ele nasceu no Brasil, nasceu na Bahia. E aí, quando pequeno ainda, foi embora com a mãe pro Canadá. Lá a mãe... Bom, não sei a história dele ao certo direito, não me lembro. E depois ele batalhou, a mãe dele faleceu, ele fez faculdade, acabou casando e foi pra Polônia e mora na Polônia. Lá ele tem o negócio dele, ele é muito bem sucedido, muito famoso, conhecido lá, enfim, tá muito bem. Aí ele me falou uma coisa muito interessante, porque ele me disse assim, aí eu falo inglês, português, né, que ele é brasileiro, inglês e tal, francês, alemão, um monte de língua. Eu falei, poxa, que bom, você teve a oportunidade. Você sabe que bom que você teve, porque ele falou, você não fala inglês? Eu falei, não tive a oportunidade. E aí ele me falou uma coisa muito interessante. Ele falou, não, eu sei ler várias línguas, porque quem faz a minha oportunidade sou eu. Eu não fico esperando a oportunidade chegar para mim, eu vou atrás da oportunidade. E ele tá certo, porque muitas vezes a gente fica esperando a oportunidade pra gente. Eu não tenho oportunidade para fazer inglês. Temos sim, existe curso de inglês no YouTube, que é de graça. Existem vários cursos grátis, existem aplicativos grátis de línguas. Então, gente, e quem não tem o celular hoje em dia? Nós vivemos na era da modernidade, na era digital, na era da informática. Quem não tem o celular? Você não precisa ter um computador. Hoje o computador, ele tá todo no seu celular. Aplicativo de banco, aplicativo de estudo, aplicativo disso, daquilo outro, tá tudo no celular. Então, vamos admitir que muitas vezes nós não saímos daquela nossa faixa ali de conhecimento porque nós não procuramos evoluir. Nós nos acomodamos e achamos que a vida, eu não tenho oportunidade, mas você tem que fazer a sua oportunidade. Muitas vezes a pessoa, ela veio com um plano encarnatório para ser pobre, mas ela tem oportunidade, ela batalha, ela quer crescer, ela vai crescer, ela vai ser rica, ela vai mudar a história dela nesse sentido, porque ela se esforçou e quis, e batalhou, e foi atrás. Se ela não tiver nenhum problema com a prosperidade, né, e ela já tenha pago os karmas que ela veio, né, que tá aqui nessa terra, e ela se esforçou, vai chegar uma hora que ela vai conseguir, sim. Ela vai conseguir melhorar de vida, porque ela batalhou, tá? As coisas, elas podem ser modificadas na nossa vida. Basta que nós lutemos para isso, depende da gente. Ninguém vai vir aqui e vai fazer o curso de inglês por você.
E ele me falou isso, foi um tapa na minha cara, porque naquele momento eu falei, é verdade. Ele falou assim, eu não fico esperando oportunidade, eu faço a minha oportunidade. Eu falo várias línguas. Existem aplicativos que têm estudos de graça. E não é só inglês, francês, alemão. Existe tudo na internet pra gente de forma gratuita, para quem não pode pagar. As escolas estão abertas. Ah, mas ele não pode estudar, ele não sabe estudar, analfabeto. Mas ele pode sim, se ele quiser se matricular. Vai ser difícil? Vai. Mas se ele quiser, ele pode sim se matricular e estudar à noite. Hoje em dia, as escolas, elas fornecem uniforme, o material escolar. Então, gente, às vezes nós nos deixamos ficar nessa prisão, que é mental, porque a nossa mente mente. Você já ouviu que a mente mente? E ela acaba colocando a nossa cabeça. Muitas vezes você fala, ah, eu vou fazer um negócio diferente, aí a sua mente vem e fala, não, não faz isso não, não é pra você não. Você nasceu pobre, imagina. Você nasceu para ser pobre, sua família é pobre, você tem que continuar pobre. Não faz isso não, isso não é para você. E a pessoa continua lá, né? Ela se limita a ser o que ela é, ela não busca evoluir. E a gente só consegue evoluir em todos os sentidos, na nossa vida e espiritualmente, de todas as formas, se nós buscarmos conhecimento, que é estudarmos. Sem estudar, a gente não sai do lugar. Não adianta você nascer numa família rica, mas lógico, se você nasce numa família que ela é rica, um podre de rica e você não precisa trabalhar, se você não estudar, você vai continuar sendo rico. Mas na hora que chegar a sua vez de administrar o dinheiro, você não estudou, você vai acabar perdendo tudo, porque você não tem o conhecimento necessário para manter a sua riqueza. Então, nós precisamos sim estudar, gente. Conhecimento, tá? E o que Jesus quis dizer aqui é isso, né? O que ele disse nesse trecho, a evolução espiritual da consciência humana. A nossa consciência. Quando você faz uma coisa errada, a gente fala assim, ah, tá com a consciência pesada. A nossa consciência está na nossa mente, né? Com subconsciente, consciente, subconsciente, inconsciente, né? Estão ligados à nossa consciência, né? Então, a nossa evolução, ela parte da nossa consciência, que é da nossa mente. Tudo está ligado à nossa mente. E nós temos que começar a evoluir por aqui. E hoje eu entendo porque o primeiro livro que eu li na biblioteca da escola, quando eu tinha 9 anos, que me chamou muito a atenção, e eu li aquele livro em 2 dias. Um livro enorme, eu tenho ele, numa edição mais nova, chamado O Poder da Mente. Não é o poder do subconsciente, eu tenho esse também. Eu li vários livros sobre o poder da mente, o poder do subconsciente, enfim. A nossa mente, ela comanda tudo na nossa vida. Através da nossa mente, nós prosperamos ou nós entramos na escassez. Através da nossa mente, nós temos saúde ou ficamos doentes. Através da nossa mente, nós evoluímos ou permanecemos no mesmo patamar que estamos. A nossa mente comanda a nossa vida. Tá bom? Entendeu? E se você acha que porque você é pobre, você pode falar assim, ah, Luciana, mas eu sou pobre, eu trabalho para pagar meu aluguel, moro numa casa simples. Você pode mudar a sua realidade. Você pode. Se você expandir a sua mente durante o nosso curso aqui das Cartas de Cristo, dos nossos estudos, você vai aprender a fazer isso. Porque Cristo, ele trouxe todos os ensinamentos pra gente, tá?
todos. E aqui ele ainda diz assim: se é difícil acreditar nisso, então reflita a respeito dos últimos 2000 anos e veja o que se tem realizado desde a última vez em que falei diretamente com as pessoas. Tem havido uma tendência de evolução gradual em direção ao amor fraternal, que eu costumava pregar ao povo judeu. Quando eu caminhava pela terra, não havia organizações humanitárias como existem hoje. A ambição, a cobiça e a autogratificação eram comportamentos considerados normais. Havia pouco amor fraternal, mesmo entre os judeus, para os quais os profetas, durante gerações, haviam dito que amassem os seus semelhantes como a eles mesmos. Então, Jesus diz aqui que há 2000 anos atrás para hoje, olha a evolução que aconteceu com a humanidade. Mesmo nós vendo assim, mesmo quando nós vemos esses casos de violência extrema, as guerras, né? Quanta coisa horrível que acontece no nosso planeta, que é abominável. Que nós não entendemos como uma pessoa consegue ser tão ruim, tão má, tão cruel com a outra, né? As pessoas fazem coisas assim horrorosas, né? Horríveis. Agora você imagina 2000 anos atrás como era. Jesus diz aqui que não havia amor entre as pessoas. Por isso ele veio. Um dos motivos de Jesus vir foi isso. Deus não aguentou mais ver os filhos dele, aquele povo, daquela forma. Um povo que não respeitava o outro, né? As pessoas não se respeitavam, não havia amor entre eles. Era a cobiça, né? Eles queriam sempre o quê? O poder, o dinheiro, o poder, a riqueza. E não estavam preocupados, né? Com o outro. Esse negócio de classe média, classe alta, classe baixa, vem de muito tempo. Naquela época havia mesmo, né? A classe baixa naquele tempo era o quê? Os escravos. Eles apanhavam muito, muitas vezes morriam pela espada. Tudo era resolvido com guerras, né? Guerras que nós vemos até hoje. E infelizmente, né? Ainda existem, tudo resolvido com guerras, matavam-se. Então, era muita crueldade. E o que acontece com as pessoas daquela época? Elas não tinham uma evolução mental. Elas não tinham uma evolução espiritual. Para elas era aquilo mesmo, estava tudo certo. Por quê? Isso já vem, né, da evolução. Vamos pensar um pouquinho no Antigo Testamento. Como Deus era visto no Antigo Testamento? Você já parou para pensar nisso? Deus era visto como um Deus cruel. Deus, ele foi colocado como um Deus cruel, que jogava pragas, que matava o povo, que se você não fizesse o que Deus queria, você ia morrer, porque Deus ia te matar. Deus pedia sacrifício, pedia seus filhos como sacrifício, animais como sacrifício. Então Deus foi colocado como um Deus mau, um Deus vingativo. Deus, ele foi colocado dessa forma, né? Então, eu acredito, na minha visão, eu acredito que isso influenciou muito as pessoas daquela época. A achar que se Deus era assim, elas também poderiam ser. Porque no Antigo Testamento não se pregava tanto que Deus era o amor, como Jesus prega. Se pregava mais que Deus era a punição. Vocês já pensaram nisso? Né? Então, é uma questão de nós analisarmos. Do Antigo Testamento para o Novo já havia tido uma evolução na humanidade. Quantos anos se passaram? Do Antigo, da onde diz que a terra, que Deus criou a terra até Jesus chegar à terra.
tem aí um espaço de tempo. Então, o ser humano ele foi evoluindo. Mas mesmo quando Jesus esteve na Terra, o ser humano ainda ele não tinha uma emoção, um sentimento de amor com relação ao seu irmão. Então não se tinha preocupação com o outro, se o outro estava passando fome, se o outro estava morrendo, se o outro estava doente, né? Não se preocupava cada um com si mesmo, com o seu bem-estar, com a sua riqueza em ficar mais rico e o outro que se dane. Então Jesus veio para tentar mudar isso, trazer a mensagem dele, né? Foi o espírito que Deus escolheu, um espírito muito evoluído, como eu já falei aqui, que aceitou a missão que Deus deu para ele vir à Terra, para trazer essa modificação da consciência, para que as pessoas abrissem os seus olhos, né? E a partir do entendimento do que Jesus dissesse aqui, ensinasse aqui, as coisas se modificaram. Eles entenderam? Poucos entenderam a verdadeira mensagem que Jesus nos trouxe. E aí houve pouca evolução. De lá para cá já houve uma evolução muito grande, segundo Jesus. Por quê? Hoje em dia as pessoas se preocupam um pouco mais com as outras, né? De certa forma, né? Existem, como Jesus falou, né? Existem as ONGs que se preocupam em ajudar as pessoas que precisam, os animais, graças a Deus. Naquela época não havia isso, né? Então nós já evoluímos um pouquinho, porém ainda temos um caminho muito longo de evolução aí, né? E aí no caso o que acontece? Essa missão do Cristo na Terra, de Jesus na Terra, foi justamente para isso, para nos abrir os olhos de como nós temos que fazer essa evolução. Tá certo, gente? Então eu só vou finalizar essa parte aqui, porque senão fica muito cansativo, né? E a gente continua no próximo vídeo, tá bom? Conforme... Então, peraí. Quando eu caminhava pela Terra, não havia organizações humanitárias como existem hoje. A ambição, a cobiça e a autogratificação eram comportamentos considerados normais. Havia pouco amor fraternal, mesmo entre os judeus, para os quais os profetas, durante as gerações, haviam dito que amasse aos seus semelhantes, como a eles mesmos. Conforme a humanidade vem desenvolvendo a sua capacidade para o amor fraternal, a vida tem se tornado mais confortável e prazerosa, sob a forma de consideração mútua, cortesia, gentileza, na criação de hospitais e sociedades para o bem-estar infantil, no cuidado com os mais velhos, no movimento a favor dos direitos humanos e em muitas outras instituições dedicadas à melhoria da condição humana. Tudo isso tem brotado nos corações e nas mentes daqueles que sinceramente levaram em consideração minhas primeiras palavras ditas na Palestina, as quais impulsionaram as pessoas para o amor fraternal e a compaixão pelos seus semelhantes. Então, eu vou parar por aqui. Então, aqui Jesus está dizendo, né? Isso que eu acabei de falar, né? Que a humanidade, ela vem se desenvolvendo de lá para cá. Ela está começando a se importar mais com o outro. E a partir disso, de você se colocar no lugar do outro. Porque amar a pessoa que está do seu lado, a sua família, é fácil. Agora, amar quem você não conhece é difícil, né? Como que você ama alguém que você não conhece? Né? A gente ama os nossos pais, os nossos filhos, os nossos amigos, a nossa comunidade, mas as pessoas que não conhecemos, nós não amamos. Então, nós desenvolvemos o amor o quê? Fraterno. Como que a gente desenvolve amor fraterno? Se colocando no lugar do outro, através da empatia. Você precisa se colocar no lugar do outro. Só a partir do momento que você se coloca no lugar do outro e você começa a pensar como você se sentiria se fosse com você a situação que o outro está passando,
você consegue despertar um amor fraternal. Aquele amor de querer ajudar, de não querer ver a pessoa sofrer, de querer que a pessoa, né, ela se cure, ou ela se alimente, ou ela se agasalhe, que ela pare de sofrer, né? Então, nós estamos ainda desenvolvendo isso, mas segundo Jesus já melhorou muito em relação ao que era naquela época. Então, gente, eu vou parando por aqui, porque já são 40 minutos de vídeo, já ficou longo demais. E convido vocês a continuarem assistindo os vídeos aqui do canal, tá? E espero amanhã poder trazer a continuação dos estudos. Eu não quero fazer vídeos muito longos, porque senão vai ficar cansativo e a gente acaba não entendendo a mensagem. A gente tem que ler e refletir um pouco, tá bom? Daquilo que foi lido, para ver qual é o nosso entendimento sobre as palavras de Jesus, né? Tá só no começo, tá no comecinho. Jesus ainda tá explicando, ele ainda não entrou no ensinamento que ele vai trazer, porque esse ensinamento que ele traz pra gente é maravilhoso e transformou a minha vida, vai transformar a sua também, eu tenho certeza disso. Não deixe de acompanhar o canal Resplandecer da Alma, compartilha com as pessoas que você acha que pode ajudar, tá? O conteúdo aqui do canal, eu vou ficar muito feliz em ver que o canal está crescendo, em ver que essa missão, ela não é uma missão em vão, e que através desse estudo a gente possa modificar vidas, tá? Resplandecer almas. Tirar as pessoas da pobreza, da miséria, da tristeza, da doença, do vitimismo, né? Fazer com que as pessoas, elas resplandeçam, elas tenham luz, elas tenham vida, e vida em abundância, tá certo, pessoal? Gratidão infinita, eu deixo um abraço fraterno a todos vocês, fiquem com Deus e namastê.